No segundo bloco do Repórter Senado, os mecanismos de participação da sociedade civil nas decisões governamentais. Números que apontam uma correlação entre matérias aprovadas no parlamento e iniciativas populares. E a experiência do orçamento participativo. Na Lei Orçamentária de 2011, o governo do Distrito Federal incluiu cerca de 500 obras sugeridas pela população. O orçamento participativo, implantado em cidades e estados, é uma experiência que formaliza a negociação entre o governo e os cidadãos. A comunidade se reúne em plenárias convocadas pelo poder público e decide quais são as obras prioritárias nas áreas não alcançadas pelos grandes programas de governo. Não há restrição nenhuma, todo mundo pode participar, a dona de casa, né, o que tem mais de 16 anos pode, o funcionário público, todas as pessoas participam. Então a ideia é chamar a população daquela área para discutir as suas prioridades, as suas necessidades e eleger quais são as mais importantes. Mas a indicação das obras não garante a execução. No primeiro semestre do ano passado, apenas 10% dos projetos foram concluídos. Algumas pessoas acham que foi lá, aprovou a proposta, ela vai para casa, fica de perna cruzada, daqui a um ano ela vai e aparece. Não é assim, né? A gente apresenta nossas propostas, nós agora vamos ter que acompanhar a aprovação na Câmara Legislativa, depois temos que ir para ver qual, né, no que consiste a proposta. O orçamento participativo é muito mais discurso do que prática, né? Aliás, ultimamente até o discurso desapareceu da cena política. Nessa campanha mesmo, nas eleições municipais, não ouvi essa história de orçamento participativo. Até isso foi esquecido. No Congresso, nós brigamos pelo orçamento impositivo. O orçamento tem sido uma peça de ficção. Aliás, essa é uma expressão reiteradamente utilizada, mas ela retrata a realidade. E eu acho que não dá para retroceder nessa política. Até o próprio cidadão exige isso. Você veja, a gente sente pelo nível de participação do cidadão hoje com a internet. Ele manda a sua opinião sobre um projeto e sobre o orçamento também. Então, se individualmente o cidadão busca essa participação, né, no destino do orçamento da nação, você imagine se nós hoje retiramos deles ou da sociedade os instrumentos de participação como conjunto, né, como membros de um determinado território de identidade, ou de uma determinada região administrativa, ou de um determinado segmento da organização da sociedade. Na estrutura do Estado brasileiro, existem diversos espaços formais de interação entre a administração pública e a sociedade, como conselhos, conferências e ouvidorias. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que os programas de governo estão adotando cada vez mais essas instâncias de participação popular. Em 2002, 81% dos programas federais tinham interfaces entre o Estado e a sociedade. Em 2010, o número aumentou para 92,1%. Essas formas de interação incluem aí, variados formatos. Conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas, consultas públicas, reuniões entre grupos de interesse e outras modalidades. Os mecanismos de participação mais utilizados entre 2002 e 2010 foram reuniões com grupos de interesse, discussão em conselhos setoriais e ouvidorias. 35,1% dos programas que estabeleceram diálogo com a sociedade eram da área de proteção e promoção social, 32,5% da área de infraestrutura, 16,4% relacionados ao meio ambiente e 16,1% à área de desenvolvimento econômico. Nas áreas de política social, a participação e a relação com a sociedade na formulação das políticas já é um fenômeno mais antigo, já vem desde a década de 80 em algumas áreas, se fortalece na década de 90 e continua expandindo nos anos 2000. A Constituição de 1988
estabeleceu que a sociedade deveria participar das decisões sobre as políticas públicas e do controle da gestão. Os conselhos setoriais foram os espaços criados para o exercício dessa participação, nos municípios, nos estados e na União. Atualmente, existem no país 42 conselhos nacionais, atuando em quase todas as áreas que demandam políticas públicas. Nós entendemos que as conferências, que as mesas de negociação, que as audiências públicas, os conselhos, enfim, essas formas que são mais institucionais, elas são essenciais para dar uma regularidade para esse processo. O Conselho Nacional de Assistência Social é formado por representantes do governo, das entidades assistenciais, dos trabalhadores do setor e dos usuários do sistema. Eles se reúnem periodicamente para discutir as políticas públicas e deliberar sobre ações governamentais. O diálogo nem sempre está livre de conflitos. Para nós é importante estarmos aqui, é importante estabelecermos uma relação direta, franca, transparente com o Estado, mas reconhecendo que somos de campos diferentes, mas que temos que estar juntos fazendo essa construção. A primeira ilação a fazer é que o governo não cria esse espaço. Esse espaço é conquistado pela sociedade, né, justamente para que ela possa intervir, ser ouvida, né, e indicar os caminhos que são avaliados pela maioria, né, como os melhores caminhos para a política. O espaço mais amplo de participação social na discussão das políticas públicas são as conferências temáticas, realizadas em todos os níveis de governo. De 2003 a 2010, foram 74 conferências nacionais. Segundo o IPEA, 10 milhões de pessoas participaram dos encontros, o que representa 6,5% da população brasileira. Os delegados são eleitos nas conferências municipais e estaduais. A gente tem representações de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, movimento de população de rua, LGBT, de mulheres, de criança e adolescente, de jovens, de idosos, de pessoas com deficiência, eles mesmos se colocando, não mais entidades que falam em nome deles. Hélio já participou de 3 conferências nacionais. Ele representa a pastoral das pessoas com deficiência. Quando sai de Campo Formoso, no interior da Bahia, e vem se reunir com milhares de pessoas de todo o Brasil, ele atua na esperança de conquistar direitos para os deficientes. Quem primeiro manifesta a sua indignação, manifesta as suas necessidades, tem possibilidade de alcançar, né, os seus anseios. Então, eu acredito que foi justamente aí onde eu acredito que essa questão da acessibilidade entrou na pauta, justamente porque nos feria bastante. Nós, enquanto pessoas, a Constituição nos garante o direito à igualdade, né, de ir e vir, né, o direito da liberdade, mas que quando você ia na rua, existiam as barreiras que nos impedem até mesmo de ir ao mercado, que nos impedem até mesmo de ir a um shopping. Jurema coordenou a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que reuniu mais de 4.000 delegados em Brasília. Como entusiasta do modelo participativo, ela avalia que muitas conquistas da área da saúde só foram possíveis pela presença da sociedade nas conferências. A gente está cada vez melhor na atenção básica, no direito das pessoas, de levar a saúde onde as pessoas estão. A gente é campeão de transplante. A gente partiu de uma condição muito difícil, a gente chegou numa situação hoje que não tem comparação em nenhum país do mundo, nem nos países mais pobres, nem nos países mais ricos. Mas as instituições participativas também recebem críticas de movimentos organizados da sociedade. Para alguns, os conselhos e as conferências se transformaram em espaços de pouca efetividade. Seriam utilizados para referendar políticas já decididas pelo governo. Hoje, eu acho assim, que a maioria desses espaços são espaços de debate interno, não debate com a sociedade, debate interno entre os participantes do conselho ou da conferência, com nenhuma estratégia de comunicação externa para dialogar com a sociedade, de muito debate, mas de pouca repercussão no desenho da política.
Então, nesse aspecto, acaba sendo quase de chancela mesmo do que já está decidido. Os movimentos sociais, eles têm que trabalhar sempre a utopia. Eles têm sempre que sonhar e pressionar o governo. O governo é uma instituição que tem limitações na correlação de forças, na sua composição, limitações institucionais. Isso enfraquece esses espaços. Não é à toa que muitas das organizações da sociedade civil que investiram bastante na criação desses conselhos, dessas conferências, hoje praticamente estão ausentes desses espaços. Além de discutir a execução das políticas públicas, os participantes dos conselhos e das conferências procuram influenciar o Congresso Nacional. Ajudar a formular leis que garantam os direitos da população é uma das formas de participar do processo democrático. Um estudo do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, demonstrou que é significativa a relação entre as deliberações das conferências e os temas discutidos no Congresso Nacional. Entre 1989 e 2009, 19,8% dos projetos apresentados por parlamentares ou pelo Executivo e 48,5% das propostas de emenda constitucional se relacionavam com as decisões das conferências. As proposições tratavam de assuntos variados: 38,1% na área de direitos humanos, 24,6% na área da saúde, 12,5% sobre meio ambiente, 11,8% sobre minorias e 8,2% nas áreas de educação, cultura, assistência social e esportes. 7,2% das leis e 15,8% das PECs foram aprovadas. Em 1,2% das leis e 1,8% das emendas constitucionais aprovadas, havia uma ligação direta entre a decisão da conferência e a produção legislativa. Mas a aprovação das leis não é o único resultado que os representantes da sociedade consideram positivo nas relações com o parlamento. Numa pesquisa com os membros dos conselhos setoriais, o IPEA constatou que o exercício da influência política também é valorizado. É super importante para o conselho e para os conselheiros levar o seu tema, o tema do conselho, levar isso para a agenda tanto do Congresso Nacional quanto dos diversos órgãos governamentais que possam ter alguma influência, né, no desenvolvimento daquele tema. Trazer novos atores ao debate político é trazer novos temas ao debate político, é tornar aqueles atores que foram invisíveis ao longo de toda a história, atores atuantes, né, no processo político. A participação popular, a participação de segmentos da sociedade numa discussão, num projeto, ele é muito bem-vindo, e é ultra legítimo, mais que legítimo. É também necessário, mas não quer dizer que ele seja o único a ser ouvido e por ser uma participação da sociedade, ele seja o certo, ou ele seja o representante de todo o pensamento ou daquilo que a maioria da sociedade deseja. Daqui a pouco no Repórter Senado, a Constituição de 1988 e um novo paradigma de participação política no regime democrático brasileiro. E com a participação de organizações não governamentais, influenciam os grandes debates do Congresso Nacional. Em instantes.